deputado Guilherme Boulos, mais próximo aí do presidente Lula, saiu em defesa do deputado Glauber Braga. A defesa de Boulos é fundamental para reduzir as chances de cassação do Glauber. A gente vai entender um pouquinho melhor essa história aqui no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambarda. Vamos lá. Pedro, a saga aí da cassação do Glauber Braga continua, mas dessa vez com notícia boa, né? Notícia boa e, assim, toda a cara que realmente vai... Tem grande chance, tem grande chance não, daí eu tô exagerando, mas acho que tem uma chance aí, de fato, dele não ser cassado, viu, Sofia? Acho que tem a ver também um pouco com a eleição do próprio sucessor do Arthur Lira, né, o Hugo Mota. Acho que o pessoal viu aí que talvez pudesse enfraquecer um pouco a candidatura dele. Mas o fato é que, assim, o Glauber usou, e a gente falou aqui do Meteoro, né, Sofia? Parecia que ele tinha largado de mão, falado, me cassem, tô deixando aqui a comissão, tô abrindo mão do meu direito de defesa. Mas a gente falou naquele corte, a gente falou, olha, pode ser às vezes uma estratégia para chamar atenção para a questão e de repente reverter as coisas. E reverteu, assim, eu achei uma coisa interessante, você pode, inclusive, não... eu sei que tem muita gente mais à esquerda que não gosta, você pode inclusive não gostar do Boulos, mas o Boulos deixou muito claro no discurso dele que ele estava falando não só em nome dele como um integrante do PSOL, ele estava falando realmente ali como representante do lulismo dentro do PSOL e de uma corrente que é divergente do Glauber. E ele fez questão de dizer isso no discurso dele, que ele não concorda ideologicamente com o Glauber, mas que é um dever de toda pessoa que se identifica como esquerda defender o mandato do Glauber. Vamos ver o discurso dele, Sofia? A gente faz um react e aí depois a gente Bora fala lá. das notícias. Que é o seguinte, no meio desse processo, semana passada, após o depoimento da Luísa Erundina, que eu acho que emocionou a todos, eu não estava aqui, mas assisti e me emocionei com o depoimento, o Glauber foi sair da sala do Conselho de Ética e recebeu as mesmas provocações e ataques do mesmo grupo que ocasionou esse processo que está aqui. Então, veja, nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político, uma prática utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Porque se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem? Eu acho especialmente muito bom esse corte, eu não tinha me dado conta nisso, sair no dia de hoje com essa cambada que tá aqui no chat. É importante dizer, você que é apoiador do MBL, você é apoiador de banditismo político. Pode seguir. Exato, exato. E vamos aproveitar, já que demos o pause, e lembrar o quão baixo foi o ataque que o MBL fez com o Glauber no dia do ato que levou a esse processo de cassação, né? Inclusive atacando até a mãe do Glauber, né? Porque o MBL é o pai do gabinete do ódio, né, gente? Ele ensinou o Bolsonaro a fazer essa maquininha de mentiras. E não vem dizer não que vocês não faziam isso, porque a gente lembra exatamente o que vocês fizeram na época da Marielle, tá? Beijos. Vamos lá. Que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político. É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Até tirar alguém do sério. Veja, novamente, eu sei que isso já foi tratado aqui, mas se qualquer um aqui se coloque no papel do deputado Glauber. Qualquer um. Eu sou mais moderado que o deputado Glauber na política, mas sou mais esquentado que o deputado Glauber em comportamento. Então, veja, se
viesse comigo ou qualquer um de vocês, com esse nível de provocação e ataque sistemático, e pior, praticado como método por moralistas sem moral. Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro, Importante lembrar. que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque, e está preso por pedofilia. Que tinha um deputado lá em São Paulo que tinha as mesmas práticas, que já fez o constrangimento várias vezes comigo, por ser lá do Estado, que este outro rapaz fez com o Glauber, que foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. Só para quem não sabe, as pessoas aí citadas são o Gabriel Monteiro e Arthur Duval, certo? Exatamente. O mamãe fala Desse tipo de gente que a gente cada dia um apelido diferente. Eu ouvi um hoje que eu dei risada. Desculpa, gente. Vamos lá. Está falando, deputado Paulo. Então, assim, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso, premiar essas táticas, esses métodos. É isso que eu queria alertar do que está em jogo. Não se trata apenas do deputado Glauber. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. Se em algum momento, deputado Paulo, deputado Leur, vocês tomam um posicionamento que é contrário ou de antagonismo com a posição desse grupo, pode ser vocês. Exato. Qualquer um de nós, sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa, ataques rasteiros pessoais e familiares, não dá para premiar esse tipo de prática. Nós não podemos legitimar esse tipo de prática. É esse apelo que eu queria deixar para Vossa Excelência, relator. Vossa Excelência deputado tem mais Paulo. 5 minutos que Vossa Excelência é membro. Não, mas não vou precisar utilizar, eu me Fica à dei por vontade, satisfeito deputado. do que disse a testemunha, mas queria utilizar esse momento para fazer esse apelo, para deixar meu integral apoio e solidariedade ao meu colega Glauber Braga, independentemente de questões partidárias, não é? É meu companheiro de partido, mas mesmo que não fosse meu companheiro de partido. Aliás, eu acho que esse tipo de isonomia está faltando para os acusadores. Porque é este campo político que tem, nos últimos meses, feito uma defesa que se mostra hipócrita da imunidade parlamentar quando são atacados judicialmente nos seus mandatos e que, no caso do deputado Glauber, atuam com caças bruxas. Então, o que vale para um tem que valer para os outros. Eu acho que essa precisa ser a régua desse conselho e desse julgamento. Então, eu gostei muito dessa fala do Boulos. Eu vou dizer uma coisa muito claramente aqui. Não gostei nada da atuação dele na questão da não cassação do... Ai, caramba, me fugiu o nome dele. Do André Janones, na questão da rachadinha. Não gostei nada ali da atuação dele. Mas entendo por que aconteceu. E acho importante agora que o Boulos tenha feito essa mudança de comportamento, que ele estava ausente desse debate, né, Sofia? Não tava, não se posicionava, aquela coisa de ter rabo preso com o governo federal. O Boulos tem feito algumas movimentações no sentido de se aproximar mais das origens do movimento social, está retomando também algumas movimentações populares que ele fez durante a própria campanha eleitoral. Tem que ser assim, tá, gente? Se virar aquela coisa de o cara só aparece de 4 em 4 anos ou só quando tem eleição e ele tá querendo voto, ele assim, é o caminho para o fracasso e o Boulos não vai longe fazendo isso. Ele tem que fazer acenos para a base dele, ele tem que conversar mesmo com parlamentares que, mesmo que ele não concorde integralmente. A defesa do mandato do Glauber, isso é uma coisa que as pessoas têm que botar na cabeça, eu tenho falado nas minhas lives. É a defesa da sobrevivência da esquerda. Se a gente não tem um parlamentar que expressa as ideias do Glauber, a gente não tem voz. Tipo, esqueçam.
A esquerda lulista não vai cobrir o que o Glauber cobre. Exato. Tipo, não vai, porque eles estão num projeto político que abarca, infelizmente, o centrão do Arthur Lira. E se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa combater o Arthur Lira. Exato. E eu acho que é importante destacar uma coisa aqui que para o pessoal que não conhece como funciona a dinâmica interna, pode parecer natural o Boulos defender o Glauber. Inclusive, pode parecer até estranho ele demorar tanto para defender o Glauber, mas o PSOL, ele é um partido de tendências, né? Ou seja, ele tem várias subdivisões internas. E as PT, inclusive. Como o PT, inclusive. E as subdivisões internas do PSOL, elas brigam muito entre elas. E a linha do Glauber e a linha do Boulos são duas linhas bem diferentes que não se conversam muito bem. Às vezes é mais fácil a linha do PSOL, na qual está inserido o Boulos, defender o PT do que defender as outras linhas do PSOL. É disso que nós estamos falando. Então, realmente é algo a se notar quando você vê o Boulos fazendo essa defesa do Glauber. Não, e se vocês podem ver, a linha do Glauber, que é a mesma da Sâmia, que é. Vou dar os nomes aos bois, é o MES, é o Movimento Socialista, é a galera que era próxima da Luciana Genro. Eles conversam mais com a Gleisi e o Lindbergh no PT do que algumas tendências dentro do PSOL, que já estão mais próximas do governo, né, Sofia? Então é disso que a gente está tratando aqui. E assim, se o Glauber não angariar apoios, gente, a cassação vai acontecer. Ela ainda pode acontecer, mas agora ele ganha munição para pelo menos aquilo que a Sofia estava falando. Existe vida além do mandato partidário. Se ele eventualmente for cassado, ele vai cair atirando. E ele vai ter como justificar que ele foi um injustiçado dentro do Congresso. E o Arthur Lira tanto sentiu isso, Sofia, porque ele elencou tudo no discurso dele. Eu recomendo que vocês assistam o discurso do Glauber, é maior do que a fala do Boulos. Ele fala a respeito do problema das propriedades do Arthur Lira, da proximidade do MBL com tendências neonazis, inclusive tem integrantes do MBL que conversam com neonazis, tem prova, inclusive com print de Instagram em cima disso, ele levantou isso na comissão de ética. Ele fala também a respeito do como o Arthur Lira censurou o ICL, censurou a agência pública, censurou todas as pessoas que tentaram levar as denúncias para ele, e aconteceu isso que a gente traz essa notícia do Metrópolis, da Maria Eduarda Portela. Sofia, se você puder botar na tela, o Glauber está lamentando que o relatório do Conselho de Ética saia em 2025. Se estão jogando para 2025, é porque não estão seguros dos votos. Famoso assim, então com cagaço do que pode acontecer. Então deixa para o ano que vem. Ano que vem vai ter nova presidência da casa. Vamos ver como é que o novo presidente entra. Ou se de repente se dá para dar uma conversada com o Glauber para ele dar uma amenizada aqui e ali. Ele não vai amenizar, então vai voltar a confusão toda de novo. E os caras sentiram tanto, é o que você falou, para um leigo na política parece estranho de falar, né? Nossa, o Boulos está apoiando o Glauber, grandes coisas. Os bolsonaristas sentiram que o antagonista deu aqui uma nota, né? E ele diz: Boulos vai salvar mais um no Conselho de Ética, lembrando o caso do Janones. Então, assim, os caras sentiram, eles sabem do que pode acontecer, e de fato é isso, Sofia. Se estão adiando, se estão deixando de falar, e se estão, por exemplo, às vezes atacando canais grandes como o nosso, é porque eles acham que tem uma chancezinha da cassação ir por água abaixo, que o Arthur Lira não quer ter dor de cabeça. Tem um certo inquérito aí com a Carla Zambelli pedindo golpe, com um monte de parlamentar bolsonarista envolvido na tentativa de golpe. Acho que o Arthur Lira somou 2 e 2 e falou: quer saber? Deixa o cara aí, ou não deixa a coisa tocar, não. O que você está olhando aí, Sofia? Tem algum problema no computador? Não, tá tudo tranquilo. Tá bom, então. Mas era isso que eu já ia falar. Acho que deu tempo, né? Deu sim. Se não tiver mais nenhuma informação, podemos ir para a próxima. Sigam Drops de Jogos. Sigam lá o Drops de Jogos e não saiam daí que a gente vai, mas logo a gente volta com mais notícias para vocês. Até mais.